Hoje nós estamos no segundo dia da conferência, onde foi uma bênção. Quem estava aqui de tarde, nós tivemos, quebra-gelo, tivemos dinâmica. À noite veio o pastor Alain, veio uma peça tremenda. Eu quero orar, eu não esqueci não, orar pelos aqueles que trabalharam na peça, foi um tremendo. Também falou muito com a gente, os pastores que vieram, gostaram muito, falaram, comentaram da peça. Eu queria orar por vocês também, amém? Agradecer, pelo que o Senhor está fazendo. E eu gostei hoje muito da dança, tá? Carlos, onde quer que você esteja, foi uma bênção, tá? Amém? Estenda sua mão para cá. Nós vamos orar, vamos abençoar nossa amiga, pastora Deusdete. Veio de longe, hein? Veio de longe. E não tá, e abriu uma sessão para a gente. Para estar aqui domingo, que ela não trabalha os domingos, mas o Espírito Santo tocou. Senhor, em nome de Jesus, Pai, nós te pedimos nesse momento, Senhor. Oramos, meu Pai, pela nossa irmã, pastora Deusdete, sabendo que, meu Deus, vai vir uma palavra do teu coração, e tu vais usar a tua filha, meu Pai, para esse povo de Jardim América, para nós, que estamos aqui nesse lugar. Espírito Santo, nós te pedimos, toma o teu principal lugar, vá à frente, fala conosco através da tua filha. Nós te agradecemos por esse momento, muito obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Dá uma salva de palmas ao Senhor. Aleluia. Amém. Pode sentar, queridos. É um prazer estar aqui com vocês. Amém? No dia de hoje. Eu até saio aos domingos, mas gosto de evitar. Para estar lá na minha igreja também recebendo, E é uma alegria muito grande estar aqui. Eu estive aqui há muito tempo atrás, eu nem lembro quando foi. Mas estar aqui hoje com os nossos irmãos e vocês é uma alegria. Com esse tema da família, Queria ter visto a peça, me deu vontade de ver a peça agora. Vou voltar, vai ficar a dívida da peça, E eu acho assim lindo quando os jovens usam a arte para comunicar as verdades bíblicas, E hoje a conferência da família deve estar encerrando, É um tema muito importante. E é um prazer estar com vocês, amém? O pastor já orou, creio que eu já estou abençoada, não é verdade? Eu ministro muito em encontro de casais, em conferência de família. Eu não sou casada. Aí eu fico assim, como é que pode isso, Jesus? Aí Deus vai ser milagre, Eu não vou explicar não, As coisas não explicam, não é verdade? Mas tem uma coisa, eu sou filha, Sou filha, sou irmã, não é verdade? E tenho muitos filhos, viu? Acho que eu tenho mais filhos do que todos vocês aqui. E cada filho é uma história, A gente se envolve com aquelas vidas, cada um é uma história. Queria que você abrisse a palavra do Senhor no livro de Mateus, no capítulo 7. Aleluia, Senhor. Louvado e bendito seja o teu nome. A igreja está muito avivada, muito cheia de unção, muita presença de Deus. Muito gostoso ministrar numa terra boa assim. Terra boa, terra fértil, Terra gostosa de estar ali. Muito bom para um domingo à noite. Eu fico feliz demais. Capítulo 7, no verso 24. Deixa o Espírito Santo falar com você enquanto você lê esse texto. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras, e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa. E ela desabou, sendo grande a sua ruína. Você poderia ir comigo no Salmo 127? Queria ler com você aqui só um versículo do Salmo 127, que é um versículo muito importante.
E diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Queridos, eu tenho escolhido nos últimos dias esse tema para estudar. Eu trabalho com famílias, trabalho com libertação e cura interior. E quando eu vou para os encontros de casais, estava falando com a pastora, ontem foi o 7º ano que eu participei do encontro de casais do Ministério de Família da Igreja Maranata, lá de Curicica. Todo ano eles reúnem as famílias no sítio, aquele Ministério de Casados para Sempre, né? Uma trabalheira aquele trabalho, né? Uma trabalheira aquele trabalho, ó. E eu falei com a pastora ontem que eu não sou casada. E às vezes a pessoa fala assim: você não é casada e vai ministrar no encontro de casais? Porque quando chega lá no encontro de casais, eu não ministro o relacionamento. Eu não ministro sobre as crises do relacionamento. Eu trabalho com o sujeito do casamento. Porque às vezes o casamento está em crise por causa do sujeito do casamento. Então eu trabalho com o indivíduo do casamento. Essa pessoa que está nesse casamento. Porque essa pessoa que está no casamento, esse adulto que está no casamento, ele tem um modo de pensar. Ele tem um modo de pensar sobre a vida, sobre casamento, sobre sentimentos. Só que esse modo de pensar desse sujeito, ele não apareceu na vida adulta. Ele foi construído até os 7 anos de idade. Ele foi construído na casa paterna e ele solidificou. Até os 7 anos de idade ele solidificou. E esse pensamento, essa forma de pensar, essa mente que solidificou, consolidou, se formou e se definiu até em muitas coisas, até os 7 anos, depois disso aí é mais reação do que ação. É mais reação daquilo que se formou do que ação. Vocês estão me entendendo? A pessoa não vai para o casamento com a mente de adulta. Ela leva para o casamento toda a bagagem dela que se formou na casa paterna. Ela leva muito do pai. Ela leva muito da mãe. E esse sujeito do casamento, ele também tem um modo de pensar e sentir. Um jeito de sentir, um jeito de se expressar. Ele tem um temperamento. Então, quando o Senhor diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que nela habitam, isso está falando de edificação. E quando eu vou nos encontros falar para as famílias que eu trabalho com esse sujeito, eu trabalho explicando para esse sujeito que a questão de paternidade dele tem que ser vista, porque ele leva a paternidade para o casamento, ele leva os registros da paternidade dele para o casamento. Então eu trabalho com questão de paternidade, porque a nossa raiz é a nossa origem. A palavra do Senhor, Deus compara a gente como uma árvore. Às vezes estamos dando frutos amargos, mas aquele fruto amargo tem a ver com a nossa raiz. E a palavra diz: cuidado para que não haja no meio de vós nenhuma raiz de amargura. Eu trabalho também com questão de libertação, porque algumas famílias, algumas pessoas se envolveram com ídolos, se envolveram com demônios, comeram, beberam, usaram coisas, fizeram rituais, fizeram alianças. Trabalharam muito com questões de trevas, se laçaram, se comprometeram com pactos e alianças. E às vezes aquele casamento está preso com maldições que não foram quebradas, coisas que não foram confessadas, ou simplesmente coisa que Jesus Cristo já zerou na cruz do Calvário, mas que aqueles espíritos malignos que entraram na vida daquela pessoa estão operando, estão trabalhando ainda. Porque o Senhor Jesus Cristo, Ele venceu todas as coisas na cruz do Calvário, amém? Está tudo já resolvido na nossa vida em relação à iniquidade, aos nossos pecados de outrora, mas nós vivemos uma batalha espiritual ainda. A palavra do Senhor diz que a nossa guerra não é contra a carne nem contra sangue, mas é contra poderes desse mundo tenebroso, né? Potestades, dominadores. Então há uma batalha espiritual que envolve família. Os irmãos entendem isso? Que há uma batalha espiritual. E aí esse sujeito que vai para o casamento, ele vai com caráter. O homem vai com o caráter dele, a mulher vai com o caráter dela. Caráter é uma construção em cima dos valores, são os valores construídos em família, é o modo de pensar daquela família que forma o caráter da pessoa. O temperamento é herdado.
há uma grande probabilidade do temperamento realmente ser dado. Aí que está a questão. O caráter é adquirido, é formado, mas o temperamento é herdado. E às vezes aquele homem, ele é muito difícil de lidar. Ele herdou o temperamento do pai, do avô, da avó. Às vezes aquela moça é muito difícil de lidar, que ela tem um temperamento difícil, ela não controla o temperamento dela. Então, uma família, ela é construída dia a dia com essa questão de trabalho, aprender a lidar com caráter, limar o caráter, aprender a lidar com temperamento, controlar o temperamento. Amém? E aí, a gente ouve a palavra do Senhor que fala assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalho os que nela habitam. O Senhor está falando de edificação, mas Ele está falando lá no livro de Mateus que Ele edifica sobre a rocha. O Senhor não edifica sobre a areia, Ele edifica sobre a rocha. E Ele está dizendo que quem não edificar a sua casa sobre a rocha, não vai suportar os ataques que acontecem na vida. Essas questões de chuva, de vento, de tempestade, problemas que assolam uma casa, problemas que assolam uma família. Se a família não for edificada na rocha, ela não vai suportar os ataques, principalmente ataques dessa época. Nós estamos vivendo um tempo onde a sociedade ela tem trabalhado para a questão da queda, a gente fala essa palavra mesmo, a queda da paternidade, a inclinação, a cada dia mais, a disfunção familiar, ela tem a ver com a falha de paternidade, ela tem a ver com essa coisa de não dar mais ao pai esse lugar de governo, ao pai esse lugar de liderança, a todo o ensinamento no campo das ideias, para que a mulher assuma o lugar do governo, para que essa mulher empoderada, cada dia mais ela fique nesse lugar do governo. Queridas, teorias podem ser muito bonitas, podem vir da Rural, pode vir da UES, pode vir do Fundão, pode vir dos Estados Unidos, pode vir de onde for as novas teorias, só que a palavra do Senhor é eterna e permanece para sempre. As teorias modernas jamais vão dar conta das questões humanas, porque quem fez o homem foi Deus, quem conhece o homem é Deus, quem sabe o que o homem precisa é Deus. As teorias modernas não darão conta das questões familiares e não estão dando, sabe por quê? Só em Cristo serão benditas todas as nações. Essas modernidades todas são muito bonitas para falar no campo das ideias, mas dentro de casa elas não vão funcionar, sabe por quê? Deus estabeleceu um modelo de família, tem um modelo de família no coração de Deus, e se a gente edificar a casa em Cristo, com o modelo de família que Ele deu, seremos bem-aventurados. Agora, se a gente quiser inventar coisa, nós vamos viver as consequências. Estamos vendo as consequências acontecendo aí, amém? Então, nós que somos igreja do Senhor, nós precisamos deixar legados para os nossos filhos, precisamos rever as nossas casas, rever nossas famílias, e nós precisamos obedecer a palavra. Em Cristo seriam benditas todas as famílias da terra, mas isso não é mágica. Está aí o lugar da maldição, o lugar da bênção. Você escolhe onde você vai se colocar. Se você se colocar no lugar da bênção, você tem que trabalhar, você tem que obedecer, você tem que saber o que é que você quer da tua vida, amém? Porque tem gente que carrega a Bíblia, querido, no celular, carrega ela debaixo do braço, mas não obedece, não vive a Bíblia. E a Bíblia deixa bem claro que quem suporta vento, tempestade e rios, as intempéries da vida, é quem ouve e pratica. Porque há uma distância muito grande entre ouvir e praticar. Tem muita gente no nosso meio que ouve, mas na hora de praticar é uma trabalheira. E aí não quer praticar. Sabe por quê? Em questão de família, vai exigir humildade. Às vezes a cura da família, a cura de uma família está em pedido de perdão. E antes de pedir perdão, você tem que ter humildade, porque quem não é humilde não pede perdão. Quem é soberbo diz assim: a culpa é tua, eu errei porque você errou primeiro. Quem é soberbo diz assim: isso aconteceu porque você fez por onde? Nem admite o erro, nem admite culpa. Quem é soberbo diz assim: olha, não deu certo por causa dela, por causa dele. A pessoa jamais diz assim: não, eu errei também, eu também fiz por onde isso tem acontecido. Então, para ter uma família abençoada, precisa ter humildade. Uma casa precisa cultivar humildade. E humildade é uma coisa que se aprende com o pai e com a mãe. Sabe, no livro de Efésios, o apóstolo Paulo diz assim: eu vou ensinar para vocês como é que se guarda uma família, como é que se protege uma família. É cada um no seu lugar, cada um no centro da vontade de Deus,
cada um fazendo aquilo que Deus determinou. E ele vai dizer assim: homem, esposo, ame a sua mulher, cuide da sua mulher, esvazie do seu ser, do seu jeito de ser homem, porque mulher é complicada, você sabe que nós somos assim, não é verdade? Ele diz assim: se esvazie do seu modo de ser e compreenda a sua mulher, mas olha só que coisa forte, como Cristo amou sua igreja. Então, como é que um marido cuida da sua esposa? Como Cristo amou a igreja. Aquele homem que entende o coração de Deus para com a igreja será um excelente marido, porque ele vai amar a esposa como Cristo amou a igreja. Há uma outra coisa que o apóstolo Paulo diz, que quem vai ensinar o amor na família é o homem. A nossa sociedade transformou a mulher naquele sujeitinho romântico. A mulher, ela é o ícone do romance dentro de casa, que faz poemas, que é toda manhosa, blá, 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 blá. Mas o que o apóstolo Paulo diz, quem ensina o amor dentro de casa é o marido. E a gente conhece tantos homens que sequer falar para a esposa: eu te amo. Ele é frio. Ele é indiferente, ele não abraça. Às vezes a gente está fazendo um gabinete e aí aquela mulher está seca de amor. Aí a gente pergunta ao marido: você a ama? Ela sabe. Como que ela sabe? Eu sei que ela sabe, tem que saber. Aí a gente pergunta à esposa assim: você se sente amada por ele? Ela diz: ele não fala. Aí a gente fala assim: mas marido, por que tu não fala? Mas ela sabe. Então está falando com o quê? Eu brinco com telepatia. Ela tem que detectar, né? Porque a mulher precisa ouvir. Então, quando esse homem manifesta esse amor, acontece uma coisa tão séria na família. Quando o homem ama e manifesta esse amor, a autoridade na vida dele começa a cuidar da esposa, cuidar dos filhos e cuidar de toda a família. Agora, tem uma coisa: o homem é o lugar do governo. Homem é cabeça. Cristo é o cabeça do homem. O homem é o cabeça da mulher. O homem é o cabeça da... Sabe, irmãos, vou te falar uma coisa. Tem algumas coisas que eu só gosto de fazer no seminário. Só no seminário que a gente dá. Mas aqui eu estou sentindo que eu vou ter que fazer um negócio. Eu gosto de fazer no seminário. É coisa do seminário. Vou ter que fazer aqui, amém? Amém? Vou fazer aqui então, amém? Tem um casal aqui com filho, que possa vir me ajudar, que não tenha vergonha. Um casal que não é tímido, a esposa, casal com os filhinhos, né? Vem casal, vem filho. Vem cá, filho. Não fica com vergonha não. Lindos! Sobe aqui para me ajudar, tá? Vocês não têm filho aqui não, né? Tem não? Seus filhos, vocês não estão aqui? Está lá. E já está descendo. Que garoto ligado. Olha que garoto ligado. Já tá, olha só. Menino, louvado seja Deus pela tua vida, porque você é ligado. Que coisa linda. É o que você falou? Cheio de vergonha? Não estou aparecendo não. Chega aqui, amor, fica aqui, ligadinho. Eu vejo uma geração, da idade desse menino, adoecida, não querendo mais viver, uma geração confusa. Mas eu vejo também que o Senhor está preservando os 7.000 que não se dobraram a Baal, uma geração dessa. Você olha para esse garoto aqui, tu não sabe quem é esse garoto no mundo espiritual. Você não imagina quem é esse menino aqui. Deus pode ter planos tremendos para esse menino nas nações. Nós olhamos e a gente só vê o menino. Quantos anos você tem? 14. Mas esse menino aqui é flecha polida. Deus tem uma guerra para fazer. Amados, Deus tem guerras para fazer. Deus tem guerras para fazer. Você é a flecha polida desse tempo. Nosso pastor, nossa pastora Bruna, são flechas polidas que estão fazendo a guerra desse tempo. Mas Deus, Ele é aquele guerreiro que guarda na sua aljava flechas para um tempo certo. O tempo que ainda não chegou. Isaías dizia assim: eu sou uma flecha polida guardada na sua aljava. Todos nós aqui passamos um tempo escondido na aljava do Senhor.
Senhor, quando chegou a hora, Ele nos lançou para o propósito dEle, porque Deus tem uma guerra para fazer, amém? Todos vocês aqui são uma flecha polida na aljava do Senhor, e aí você está participando da guerra do Senhor nesse tempo, mas haverá uma guerra do Senhor futuramente, que talvez você não tenha mais idade para participar. No tempo que eu tinha meus 14, 15 anos, eu viajava muito, eu dormia na rodoviária, eu às vezes dormia em lugares que eu nem imaginava, eu trabalhava nas ruas, eu fazia teatro na rua, eu viajava sempre, sempre, sempre. Hoje eu fico super cansada quando eu vou ali e volto, eu já não tenho o mesmo pique, você está entendendo? E eu olho para trás e o Senhor fala assim, a guerra que tu participou no passado foi aquela, agora outro tipo de guerra, e futuramente tem outro tipo de guerra, como você está participando dessa guerra, você está entendendo? A questão toda é que a gente acha que a gente está aqui para comprar, para vender, para crescer, para fazer isso, aquilo, fazer sucesso daqui e dali, mas nós estamos aqui para cumprir um propósito, nós estamos aqui para cumprir um propósito, nós somos igreja, nós somos um povo separado, um povo escolhido, a nossa vida é uma vida com propósito. Nós somos diferentes, amados, porque nós somos raça eleita, povo escolhido. Há um chamado, há uma missão, há um propósito para as nossas vidas. Eu não conheço o irmão Joabe. Eu olhei dali, eu falei, pastora, esse homem tem um chamado, é um homem de Deus. Eu comecei a ver ele espiritualmente, quem ele é no mundo espiritual. A pastora falou, é tudo isso aí. Eu não o conheço, amados. Porque o apóstolo Paulo diz assim, a ninguém reconheçais segundo a carne, mas segundo o Espírito, e eu reconheci ele segundo o Espírito, a ordem do Espírito, porque o meu Pai compartilhou comigo os planos que tem para com a vida dele, irmãos. E se você começar a entender que a tua família é uma família para manifestar a glória de Deus, você vai entender tudo diferente. A tua família é uma família missionária. Você vai para o congresso sábado em Irajá, ouvir sobre missões, mas na sua rua, na sua vila, no seu condomínio, quem faz missões lá é você e a sua família. Quando as pessoas entram no elevador e vê a tua família, elas fazem leitura, elas olham para você e dizem, são diferentes, falam diferente, esse homem olha para a esposa diferente, ela fala com ele diferente, os filhos são diferentes, e as pessoas começam a ver Deus na sua família. Quando as pessoas vê a sua família reunida lá no quintal, brincando, celebrando, criança para lá, cachorro para cá, você rindo, glorificando o nome de Deus, as pessoas vê Deus na sua família. Eu pergunto, as pessoas estão fazendo leitura de que em Cristo todas as famílias serão benditas através da sua? Porque nele todas as famílias seriam benditas. Você é família bendita, amém? E as pessoas, elas farão leitura do que é a família do céu aqui na terra, através da tua família. O Pai, o Filho e o Espírito Santo quer se expressar através da tua família. Vocês estão entendendo? Então Deus tem uma missão com a tua família, Deus tem uma missão com a minha família. Onde eu moro, Deus usa a minha família é um referencial de apoio, é um referencial de amor, de acolhimento, de ajudar as pessoas. Mas eles viram que a minha família não é perfeita, eles viram o que eu passei com meu pai, o que nós passamos com a nossa mãe, mas hoje eles testemunham. Você não imagina as pessoas, homens, você sabe que homem chorar é um negócio difícil, homens que viram o meu pai, que conviveram com meu pai, choram ao dar o testemunho e falar, eu vi quem foi seu pai, o que ele fazia, e agora o estado que o teu pai está. Meu pai virou um testemunho vivo. Sabe, queridos, não esqueci de vocês não, sou assim mesmo. Sabe, eu esperei 35 anos para o meu pai se converter, e eu escutava profecias assim, teu pai vai glorificar a Deus, Deus ainda vai usar teu pai, o teu pai ainda vai ser um instrumento de Deus. Eu ficava imaginando meu pai pregando, ou sei lá, cantando. Eu falava, será que é com sanfona? Porque ele adora uma sanfona. Eu ficava imaginando assim, né? Eu imaginava até meu pai de terno e gravata, né? Eu ficava imaginando. Sabe como que foi? O meu pai foi o ícone da vergonha, da humilhação, da dor, de uma vida dominada pelo álcool, de um homem jogado para lá e para cá pelo diabo. Amados, a história do meu pai corria longe, mas hoje também a história do meu pai corre longe.
de um homem que foi salvo, que foi liberto, que foi recuperado. E realmente meu pai prega o evangelho. Não é como eu pensava, é com a história dele que foi transformada. Eu queria dizer para você, não sei qual desafio de família que você tem, seja o que for, Deus pode consertar, Deus pode consertar. Ele é o edificador, Ele sabe construir. Ele sabe construir. Ele sabe construir. Só que Ele constrói em cima de alicerce. Ele não constrói em cima de qualquer lugar. Ele constrói em cima de alicerce. O nosso Deus é Deus de fundamentos. Ele gosta de fundamentos. E eu vou te dizer, quanto mais firme o fundamento for, quanto mais profundo o firmamento for, mais Ele vai edificar em cima da sua casa. Então deixa Ele edificar a tua casa. Sabe, às vezes Ele derruba algumas estruturas que não vai prestar para a construção que Ele quer. Ele derruba. Amém? E quando Ele derruba, dá desespero. Mas é quando você corre para os pés do Senhor, Ele diz, calma, eu tenho uma planta, eu sei o que eu estou fazendo, eu tenho um plano de paz e não de guerra para vocês, eu vou consertar. Aliás, eu vou dizer uma coisa para você, eu descobri que Deus, Ele pode consertar, e Ele tem prazer em conserto, mas Ele tem falado para mim, eu tenho mais prazer ainda em não ter que consertar. Eu tenho mais prazer ainda em construir com vocês tudo já certo, para não ter que consertar nada, porque conserto dói demais. Então começa certo para não ter que consertar coisa nenhuma, amém? E o alicerce certo vai te dar condições de não ter que consertar coisa nenhuma. E aí voltando para aqui, o ensinamento é assim, olha, Deus está aqui, amém? Deus é o cabeça do homem, e o homem é o cabeça da mulher. Esse sujeitinho aqui que é a questão toda, entendeu? Você você também é importante, você também é importante, e esse sujeito daqui é muito importante, tá? O que acontece? Esse menino está grudado na mãe. O menino, a criança não nasce grudada na mãe pelo cordão umbilical? Não é? A criança não nasce grudada? A criança e a mãe não sabem. A criança não sabe que ela é uma pessoa e que a mãe é outra. A criança acha que ela e a mãe é a mesma coisa. A identidade dela está colada, né? A criança nasce colada na mãe pelo cordão umbilical. O médico, o outro, vai lá e separa eles dois, fisicamente, não é? Mas isso também vai acontecer emocionalmente. A criança está grudada no pai, na mãe, não está? Aí o pai começa a amar a mãe, dá um beijinho na mãe, abraça a mãe. Quando o pai faz isso na mãe, essa criança faz leitura e começa a dizer assim, a mãe é do meu pai, a mãe não é minha. Vocês já viram que as crianças, às vezes, o pai vai beijar a mãe, ela fica, não, é minha, solta, não é? Fica competindo a criança com a mãe, não é? Isso, quando o pai faz isso, vai causar na criança uma dinâmica que a identidade dela começa a aparecer. Ela começa a entender assim, meu pai é da minha mãe é do meu pai, eu não sou um com a minha mãe, peraí, quem eu sou? A identidade da criança começa a comparecer, você está entendendo? Agora, esse serzinho aqui, ele vai ser separado dessa mãe, isso é importante, mas ele também vai experimentar as angústias de descobrir o mundo. Ele vai ter que aprender um monte de coisa, principalmente sobre amor. Ele vai aprender amor, sabe como? Ele ama ela. E tudo que ele projeta nela, investe nela, tudo que ele coloca nela, ele faz leitura que é para ele também. Ele se sente amado porque vê o pai amando a mãe. O que eu mais ministro são homens com ódio do pai, porque viu o pai maltratar a mãe a vida inteira. Alguém já viu também? O filho está ligado à mãe. Tudo que faz com uma mãe, mexe com a gente. Tudo. Fica registrado na gente. Ali começa o registro. Aqui, ó. Tudo que esse pai faz com essa mãe, dói aqui. Começa o registro aqui. Às vezes tem criancinha doente, pai e mãe está quebrando o pau, está pensando que a criança não está escutando, não está entendendo nada. Ela está entendendo tudo e já está adoecendo por causa daquilo que ela está ouvindo e por causa daquilo que ela não está ouvindo, mas ela está percebendo. Está entendendo? Mas se o pai fizer o papel dele, essa maldição não entra dentro de casa. Porque a palavra diz que é para o pai cuidar e amar esta mulher. Olha, a mulher precisa ser sábia para edificar a sua casa. Para você ser sábia, você precisa estar bem. É ou não é? Ela está bem, ela está feliz, ela está amada, ela está cuidada. É difícil ser feliz quando tem um bom homem? É difícil ser feliz quando esse homem obedece a Deus?
Não, né? Até porque a missão dela é muito importante, porque Deus estabeleceu assim: quem não quiser, não faça, mas quem é de Deus faz. Amém? O homem é governo, o homem é cabeça, o homem é governo. Quando o homem não se posiciona como governo, ele obriga a mulher a assumir o lugar dele. Se ele não se posiciona, solta um pouquinho. Se ele não se posicionar, o lugar dele vai ficar vazio, não vai? Ou o diabo vai pegar o lugar dele ou ela. Alguém vai pegar esse lugar. Porque ele não está tendo autoridade. Você está entendendo? Mas o ensinamento agora é da mulher empoderada. Querida, a mulher pode ser diretora, empresária, ganhar muito bem. Ela pode ser um monte de coisa. Mas dentro de casa, o lugar dela não é o lugar do governo. O lugar dela é o lugar da submissão. Aí é que está a grande crise. Presta bem atenção como a guerra de ensinamento no campo das ideias afeta a família. Presta bem atenção. Aí que está a crise. Por quê? Se esta mulher empoderada começa a dizer assim: não tenho que ser submissa a ele coisa nenhuma. Não tenho que respeitar ele coisa nenhuma. Ela sai desse lugar de submissão. Só que o lugar dessa mulher não é só um lugar de submissão. É um lugar de formação do caráter de uma criança, é o lugar de formação do temperamento de uma criança e é o lugar de ensinar uma criança a ter um encontro com Deus. Você sabia disso? Que é a mãe que ensina tudo isso? Sabe por quê? Quando você se submete ao teu marido, quando você obedece e respeita o teu marido, você está ensinando essa criança aqui, ó, que para ele ter um caráter libado, ser uma flecha polida e ser uma bênção e alcançar o alvo do Senhor, essa criança começa a aprender que na vida é assim: um governa e o outro obedece. Um dá direção e o outro obedece. Ele aprende a obedecer com você, com a mãe. É a mãe que ensina o filho a obedecer. É uma missão. Ela não está sendo humilhada, ela não está sendo subjugada, a mulher não é menor do que o homem em nada. Os dois têm uma missão. É um jogo de Deus e sair. Se eu posso dizer assim, é um esquema bendito, onde um governa e o outro obedece. O mundo não é assim? Aqui, o pastor não tem o governo e a liderança. Imagina se o pastor Gerson falasse assim: o culto vai começar às 18 horas. Aí o outro levantasse e falasse: não, é 19. Vocês vão ficar perdidos? Vão ou não vão? Peraí, é 18 ou 19? Não pode. Então, quem é que tem que tomar a decisão? Pastor Gerson. Ele pode até combinar com vocês e fazer um acordo, mas a última palavra tem que sair dele, porque senão vocês ficam como? Perdidos. Vocês ficam divididos. E uma casa dividida não chega em lugar nenhum. Então, qual é o papel da mulher? Ensinar esse menino aqui a obedecer. Agora, em toda a Bíblia, a obediência tem a ver com a bênção. E toda a Bíblia, a rebelião tem a ver com maldição. Onde é que a criança aprende a obedecer? Dentro de casa. Com quem? Com a mãe. Agora, digamos que esse pai saiu, por algum motivo a mulher é solteira, a mulher é sozinha, aí é mãe solo. Acabou a vida dessa criança? Não, porque ela vai fazer o papel de pai e de mãe. Não é isso que Deus quer. Não deveria ser assim. Mas se acontecer, na medida que ela dá disciplina, na medida que ela dá limite, né? Quando ela diz assim: olha só, eu cuido de você sozinho, mas você não vai fazer o que quer aqui não. Eu cuido de você sozinha, mas aqui tem ordem. Tem hora de chegar, tem hora de sair, tem hora de dormir, não pode ver o que quer. Aqui ninguém vai fazer bagunça não. Quando fala de disciplina, quando fala do corte daquela pulsão que quer fazer o que quer, é o pai sendo manifestado. Ela está manifestando o pai através da vida dela, sabe por quê? Ela também tem um pai na vida dela, porque ela também obedece, ela não faz o que quer, ela também sabe respeitar limite, e ela está educando esse menino aqui do jeito que ela é. Ela está transmitindo o caráter dela e o temperamento dela para ele também. Porque isso aqui é cheio de temperamento, né? Tem que ter limite. Né? Se ele herdou, digamos que o pai seja um homem agressivo e ele tem tendência a ter o temperamento igual ao do pai, aí quando ele fala alto com ela, ela diz assim: não engrossa a voz para mim não. Está engrossando a voz para mim por quê? Fala diferente, fala direito.
Ela está polindo o temperamento dele. Agora, ele tem um temperamento agressivo. Ela também tem. Ele grita de um lado, ela grita do outro. Ele grita de um lado, ela grita do outro. Ela está incitando a ira nele. Ela está deixando ele mais irado, mais agressivo do que ele já é. Quando ele casar, ele vai bater na mulher. Ou vai bater na mulher. Ou vai matar, como tem um monte aí matando mulher. Porque não aprendeu a controlar o temperamento dentro de casa. Pai e mãe têm uma função poderosa na face da terra. Aí acontece, volta pai. Esse pai cuida dessa mulher, ama essa mulher e cuida dele. Então, os dois, como casal, disciplina ele. O menino se sente amado, se sente querido, aprendeu a obedecer com a mãe. Porque na minha época era assim: pai, passou cinema? Pergunta a sua mãe. Mãe, passou cinema? Na minha época, sim. Agora eu não sei se isso rola mais, porque agora tem um monte de coisa boa que não rola mais, né? Por exemplo, a gente dizia: benção, pai. A gente estava com a raiva do pai e tinha que pedir a bênção. Bênção, pai! Antes de dormir, né? Deus te abençoe. Aquilo curava a gente, né? Bênção, mãe! Quem pede a bênção para o pai e para a mãe? Ah, muitos já não pedem mais. Olha, não paga não, pode pedir. Eles vão ficar impressionados com isso, tá bom? Chega na tua casa hoje, a bênção, pai, a bênção, mãe. E tem mais, antigamente era assim, ó. Ó, bênção, mãe. Tinha beijinho ainda. Bênção, pai. Tá bom? Ainda era assim. Okay? Até com pastor. Não sei se vocês sabem, antigamente até a mão do pastor a gente tinha que beijar. Sabia? E isso criava vínculos, né? Criava relacionamento. E aí, na medida que esse menino recebe todo esse amor de pai e de mãe, cada um no seu lugar, ele chega na casa do Senhor como flecha polida. O caráter está polido, o temperamento está polido, porque esse menino aqui é como uma flecha. Faz uma casinha assim. Entra lá na casinha. Esse menino é uma flecha no arco do guerreiro. Os pais são o arco, onde o guerreiro coloca a flecha para lançar. E o propósito de Deus é que este menino vá mais longe, mais distante do que os pais foram. Em tudo, o desejo de Deus é que esse menino vá, deixa eu usar essa palavra, mais longe. É que ele vá mais longe do que o pai e a mãe foi. Porque tem algumas barreiras que tem na mente dele ou na mente dela que ele já não vai ter. Tem coisas que ele trouxe da casa paterna dele que ele já não vai ter. Tem dificuldades financeiras que eles dois passaram que ele já não vai passar. Porque o nível de estudo que eles tiveram pode ter sido menor do que esse menino pode ter. Talvez eles só conseguiram estudar em escola média, mas estão trabalhando para esse menino estudar escola top. Então esse menino pode ir além deles dois em tudo. Amém? Pode ser que eles tiveram muitas dores no casamento até entender as coisas de Deus, mas estão preparando esse menino para não passar no casamento que eles dois passaram. Então a ideia de Deus é que aqui seja uma flecha polida no arco, que é pai e mãe do guerreiro. Então Deus quer enviar esse menino para um propósito. Se esse menino for cuidado dentro de casa, você fizer teu papel, você fizer o teu papel, e ele também tem que fazer o papel dele. Sabe, porque tem um segredo. Honra o teu pai e a tua mãe para que te vá bem. Pode estudar na faculdade top que for. Não tem princípio de honra na vida, não tem alicerce de honra na vida, não vai chegar muito longe. Honra o teu pai e tua mãe para que te vá bem. Tem gente que morre de uma hora para outra, você nem entende, porque tem promessa. Honra o teu pai e a tua mãe para que prolongue os teus dias sobre a face da terra. Então, longevidade, vida longa e sucesso na vida tem a ver com pai e mãe. Amém? Aleluia. Tem a ver com a sua origem. O inimigo sabe desses princípios. E o propósito dele é desconstruir tudo isso. Então o que ele faz? Volta para a casinha. Ele ataca o pai. Quebra a casa desse sujeito. Aí ele começa a se levantar contra o pai. O pai não fez o papel, a honra devida. Ele começa a ser botado. Não é para beijar agora. Isso.
das costas, dói tanto. Na hora que o pai dá as costas, o menino se sente rejeitado. E nisso que ele se sente rejeitado, essa ideia de pai, pode ficar de costas, tá difícil, né? Ama muito, né? Se a mãe for uma mãe ferida, a mãe sem querer vai transmitir toda a dor dela para esse menino e vai destruir o pai mais ainda. Vai dizer, teu pai não vale nada. O teu pai é um safado. Para eu conseguir as coisas com teu pai, eu tenho que botar na justiça. O teu pai não te ama. Eu estava ontem num encontro, onde uma mulher veio falando assim, eu preciso pedir muito perdão, meu filho, porque eu destruí o pai dele na cabeça dele. Eu preciso chegar em casa e conversar com meu filho. Eu disse assim, o Senhor também não te condena, vai e não peques mais. Porque Ele sabe da dor que você estava passando. Porque dor gera maldição. Satanás é o Deus das moscas, Beuzebu. Onde tem ferida, ele cresce. E aí, esse menino vai chegar aqui com o coração ferido e com raiva do pai. Ele começa a desonrar. Quando ele começa a desonrar o pai, a vida dele vira uma presa para o diabo. Ele ali já está preparado para as maldições, porque quebrou um princípio. Mas quando a gente fala para ele assim, olha, ora ao nosso pai que está no céu, busca o nosso pai, porque Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai. Essa palavra pai na cabeça de uma criança está tão desconstruída, de uma pessoa, de um adulto, é uma palavra que traz um referencial tão ruim, que ela fica dentro da igreja, se relacionando com Deus, com o Senhor, com Todo-Poderoso, mas ela não consegue chegar no coração do Pai. Sabe aqueles crentes, ora por mim, eles não têm comunhão com o Senhor. Eles não estão ligados no Aba. O Aba não fez aquietar a alma deles. Porque quando você está com a alma angustiada e você tem um encontro com o Aba, você faz sossegar a sua alma por causa da palavra do Aba. O Aba é consolador. Você está desempregado, se agarra no Aba. O Aba fala, não vai te faltar nada. Nada vai faltar para você. Você está passando uma aflição. O Aba diz, ainda que pai e mãe te abandonem, todavia eu jamais te abandonarei. Você está com angústia no coração, com medo do teu futuro. O Aba diz assim, não andeis ansiosos por coisa alguma, porque o vosso Pai sabe que vocês necessitam de todas essas coisas. Qual é a oração que ele ensinou? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino. Aba, eu sei que a tua vontade é boa, perfeita e agradável, porque se nós que somos maus, sabemos dar boas dádivas aos nossos filhos, muito mais o Aba fará coisas boas para mim, ele vai fazer além do que eu estou pedindo. Acalma meu coração, acalma minha mente, acalma meu pensamento, porque eu não sou órfão, eu sou filha, eu tenho um pai, eu sou herdeiro. Tudo isso, esse relacionamento com o pai que nos ama, o pai que nos protege, vai curando, vai sarando as nossas feridas, vai nos libertando. Mas quando eu não estou ligada ao Aba, eu estou ligada a um Deus Todo-Poderoso que está muito além de mim, que eu não acerto nunca, que parece que eu não entendo Ele, eu não entendo a palavra dEle, eu não entendo o mover dEle. Tudo isso me deixa dentro da igreja com a sensação de pessoa abandonada, perdida na casa do Pai. Por isso que aquele homem da parábola deixou o filho ir. Vai descobrir o pai, que ele estava dentro da casa do pai e não tinha descoberto o pai ainda. Aí o pai deixou, vai descobrir o pai. Porque quando você for e descobrir o pai que eu sou, aí você está achado. Aí ele foi. E um dia ele descobriu que aquele pai era bom demais, que ele não tinha entendido aquele pai. E aí ele diz, levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Aí ele entendeu, ele disse assim, o meu pai é um lugar tão maravilhoso, que mesmo servo para mim está bom lá. Aí ele volta não precisando de mais nada, porque servo não tem direito a nada a não ser trabalhar, né? Filho tem direito, servo é só trabalhar. Ele voltou com a alma sossegada, ele disse, pai é um lugar tão bom, que mesmo servindo ele para mim está bom. Só que quando ele volta, o pai surpreende ele. O pai diz para ele, você não está voltando como servo, você está voltando como filho, eu vou te honrar. Olha aí a sandália nos teus pés, roupa nova, vou fazer festa para você. Tem um cabrito aí para você também preparado, porque você estava morto e agora você vive. Porque tu estava perdido e foste achado. Quem está na igreja, ainda não teve um encontro com o Espírito Santo, sai da igreja fora de hora, porque não houve o Espírito Santo.
Quem está na igreja, fica com raiva de alguém, não tem o Espírito Santo para ajudar a perdoar, fica ali com mágoa, com rancor dentro da igreja. Quem está na igreja e trabalha para o pastor, quando o pastor desagrada a ele, ele senta e diz, não vou fazer mais nada. Mas quem trabalha para o Pai, porque encontrou o Pai, fala igual Jesus falou, meu Pai trabalha e eu trabalho até agora. Tudo que eu faço é para o meu Pai. Tudo muda, a relação muda. Pode aplaudir o Senhor, pode aplaudir o Senhor, pode aplaudir, pode aplaudir. Aplaudir. Aleluia. Quem está na igreja e não encontrou o Abba, olha para os irmãos e diz, você é membro da instituição que eu faço parte. Mas quem encontrou o Abba diz assim, são filhos amados do meu Pai, são os meus irmãos em Cristo, eu tenho que saber falar com ele, tenho que saber falar com ele, tenho que saber falar com ela, porque se eu magoá-los, eu estou magoando o coração do meu Pai. Tudo muda quando você encontra o Pai. Tem muito crente, mas nem todos são filhos no entendimento e no coração. E ele disse assim, eu vou, mas não vos deixarei órfão, eu vos enviarei o Consolador, o Abba. E ele diz assim, que a todos que o recebeu, foi-lhes dado o poder de serem feitos filhos de Deus. Nós somos filhos de Deus, nós somos filhos do Abba. Irmãos, isso muda tudo. O teu pai pode não ter deixado herança para você, nada para você. Mas você entende que tu é herdeiro do Abba, que tu é filho do Abba e que o Abba vai cuidar de você. Irmãos, igreja sem o mover do Espírito Santo, ela é morta, ela é pesada. Sabe por quê? O Espírito Santo é que nos vivifica. Você entra às vezes na casa de Deus, se você não tiver uma experiência com o Espírito Santo de Deus, às vezes você entra vazio e sai vazio, você entra chateado e sai chateado, mas quando o Abba move na igreja, e você tem um encontro ali com o momento do Abba, e o Abba mexe com você, pode o pastor não ter chegado perto de você, mas o Abba falou com você lá atrás, e você chora, e você se quebranta, e o Abba te renova, e o Abba te fortalece, e o Abba vivifica você. Você sai com ideias mudadas. Você ama quem tu não amava mais. Você perdoa quem você estava com muita raiva. Eu estou aqui ministrando porque o Abba tem cuidado de mim. O Espírito Santo tem me curado, me renovado, me transformado. Meu entendimento a cada dia. Eu servi o Senhor há muitos anos, irmãos. Eu não sabia dessa relação com Deus, com o Pai. Eu tinha um relacionamento com Deus Todo-Poderoso. Eu fui parar na África me relacionando com Deus Todo-Poderoso. Quando a revelação do Abba, da paternidade de Deus chegou para mim, eu deixei de ser membro de igreja para ser filha do Deus vivo. Tudo mudou na minha vida. Eu hoje sou filha do Deus vivo. Sabe por que muita gente não ora muito tempo? Porque quando você não tem revelação do Pai, tu não consegue orar muito tempo. Porque quando tu tem encontro com o Pai, tu bate um papão com o Pai, você tem intimidade com o Pai. Se tu chegar na casa do teu pai agora, tu abre a geladeira do teu pai, tu deita na cama do teu pai, fica à vontade na casa do teu pai. Mas se tu for na casa de uma pessoa, um parente, até um irmão, tu não mexe na geladeira às vezes do teu irmão, você pede licença, tu não fica à vontade com uma outra pessoa, né? Mas na casa do teu pai, tu faz o que tu quer, não é verdade? É a casa do pai, né? A casa da mamãe. Tem homem que casa e fala para a esposa, eu fui lá em casa. Mas que casa? Tu já casou? Mas porque a casa do pai e da mãe está entranhada na gente. Não é? Aí eu vou lá em casa tomar um café, a esposa fala, mas qual casa? Não é? Porque a casa está entranhada na gente. Então faz aquela casinha de novo. Essa é a missão da família. Ele entendeu o coração do pai dele, e ele faz o que o pai dele pediu na família, ele faz com prazer. Ele sabe o quanto que ele é importante dentro de casa, porque ele revela para eles dois o que está na cabeça de Deus, para eles. Deus comunica com a mente dele, ele é o cabeça. Aí Deus passa a amar e cuidar dele e dela através dele. É muito forte, não é? Ela olha para ele como sacerdote e diz, eu tenho que honrá-lo e respeitá-lo porque ele é cabeça sobre nós. Deus tem dado para ele esse lugar de governo e ela honra o marido. Ele se sente honrado porque ela honra ele. Amém?
E ela tem prazer de fazer isso, porque ele faz o papel dele também com ela. Amém? Queria abaixar um pouquinho. Não confunda isso com provisão. Às vezes o marido não está empregado, a esposa está. Mas nisso não falha porque ele não está empregado. Porque ela está botando dinheiro dentro de casa. Dinheiro é uma coisa, provisão é outra. Provisão é amor, é carinho, é respeito, é cuidado. É dizer assim, amor, eu não estou empregado, eu fico tão triste. Ela diz, vai lavando a louça, vai arrumando a cozinha, uma hora vai chegar. Ela não humilha ele, ela não fica perturbando a vida dele porque ele está desempregado. Ela não fica oprimindo ele, dizendo que ele é um mané, que ele é um pateta, que ele é um banana de pijama, não. Ela diz assim, ela fortalece ele e fala, amor, Deus tem cuidado de nós, nada está faltando, a hora certa a porta vai se abrir, amém? Não confunda isso com provisão. Outra coisa, o fato dele ser cabeça não quer dizer que é para ele deitar e deixar ela lavando louça, lavando roupa, fazendo comida, não. Ele diz assim, amor, eu quero ajudar alguma coisa eu quero ajudar, ele também quer ajudar. Não confunda isso, amém? Porque às vezes pensa que a mulher é submissa, vira escrava, não tem nada a ver. Olha, eu sinto unção numa família quando eu vejo um homem lavando louça, a mulher lavando roupa, o filho limpando a casa, sobe uma glória, todo mundo ajudando todo mundo. Quem já experimentou isso? Amém? Mas o diabo deita no sofá para assistir televisão com o marido, que vê a mulher se matando e ele só vendo filme porque ele é o cabeça. O diabo também entra numa casa que o ventilador está caindo e o marido nunca conserta aquele ventilador. E aí a mulher pega as chaves de fenda e vai lá fazer um negócio que não é para ela. Mas o inimigo também entra numa casa quando a mulher nunca tem prazer de fazer o pudim que o marido pediu no mês de atrasado. Quando ela não se esforçou para agradar ele, ainda diz assim, come lá na tua mãe. Porque eu estou empoderada. Empoderada não faz comida. Estão recebendo essa palavra? E aí, essa coisa linda aqui, ó. Vocês só ficam grudados, ela já está chorando. É isso aqui, ó. É a expressão do amor de Deus para a terra. Um dia esse menino vai pregar sobre Deus para as multidões. Amém? Ele vai revelar Deus para as multidões. Porque ele foi guardado na aljava deles dois. Foi preservado e foi polido ali. Não se engane. Toda essa guerra espiritual nas famílias é para que no futuro não tenha uma geração habilitada e preparada para o Senhor. Eu já tenho dificuldade de pregar em lugares para os jovens. Os jovens já estão olhando para a gente assim, ó. A Bíblia foi escrita por muita gente. E Deus existe mesmo? Isso é o que vocês estão falando. Cada um pode ser o que quer. Se quiser ser homem com corpo de mulher, seja. Se quiser mulher com corpo de homem. As plateias e auditórios de jovens já estão difíceis de receber a palavra. Tudo isso que o diabo queria, era para isso que ele estava trabalhando. Sabe por quê? Volta atrás, vamos lá na casa daquele jovem que está desconfiando de Deus e de todo mundo, e que está rebelde, que está querendo suicidar, que não tem mais alegria. Volta lá naquela casa. Você vai ver que o pai não está fazendo o papel dele. Às vezes a mãe está fazendo, o pai não está. Às vezes o pai está fazendo, a mãe não está. A gente vê que não tem disciplina, não tem limite, não tem nada. A gente repara que a casa não foi edificada sobre a rocha, mas foi edificada sobre abuso, gritaria, soberba, vaidade, mentira, contenda, sexualidade aflorada, desrespeito, traições, adultério, essas coisas todinha. Aí tu fala assim, tá pipocando na criança, no jovem, mas isso começou lá atrás. E às vezes, para tudo começar de novo, que Deus é Deus de recomeço, hein? Se tem um Deus que sabe recomeçar, é Deus. É só fazer assim. Ele se quebrantar, pedir perdão a ela, pedir perdão a ele. Ele, perdoar ele, perdoar ela. Perdão. Perdão, humildade, rever e arrancar a maldição que se plantou. Amém? Esse é meu trabalho, é isso que eu faço por aí. Mas eu gostaria muito de te dizer que antes disso começar aqui, na vida deles, tem que começar com o pai dele, com a mãe dele, com o pai dela, com a mãe dela. Ele só pode dar para ele o que ele tem. Se ele não honrou o pai e a mãe, por que ele quer a honra dele agora?
Às vezes o demônio que está levantando um filho contra o pai e a mãe é o demônio que entrou quando aquele filho desonrou o pai e a mãe lá atrás. Tem uma palavra que é chave. Ele veio para converter o coração dos pais e dos filhos, para que não venha e fira a terra com maldição. A desconexão familiar atrai maldição. Às vezes eu vejo pessoas na igreja trabalhando na obra de Deus, gente de Deus, não sabe onde é que está o pai, não sabe onde é que está a mãe. Tem muita mágoa do pai, tem muita mágoa da mãe. Nunca resolveu aquilo. Meu irmão, o apóstolo vai falar, no livro de Timóteo, se eu não me lembro, depois você vê que aquele que não cuida da sua família negou a fé e é pior do que os infiéis. Amado, a luz, a salvação, a cura, o conserto, tudo que é de Deus, antes de você levar para o vizinho, para a tua rua, para a tua vila, traga para a tua casa, traga para a tua parentela, salva primeiro os seus. Por isso que ele disse, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa, amém? É mais difícil de ser crente sim dentro de casa, é mais difícil de pregar sim dentro de casa, é um desafio dentro de casa, mas é possível, amém? Então vamos aplaudir a vida desse casal lindo, todo conectado, tudo agarradinho, viu como é que eles ficam agarrados? Aqui, isso é conexão familiar, amém? Muito obrigada, vocês são lindos, tá? Acho que todo lugar que eu for, vou levar vocês. Pegou bem? Ficou legal? Vocês receberam essa palavra? Entendeu? Pastor, desculpa eu jogar isso tudo de uma vez. A Brenda já cansou de me ver, né, Brenda, ministrando, né? Tá PhD nisso, né? Eu fico evitando isso, mas o Espírito Santo fica, fala, já. Todo lugar que eu vou, tem que fazer isso, primeira vez. Impressionante, eu não consigo pregar num trabalho de família, primeira vez, sem fazer isso. É o que Deus me deu, né? Mas dá para entender, não dá? Casinha? Não dá? Eu gosto que todo mundo vá para casa pensando na sua casinha. Entendeu? É. Chamar o louvor. Deus é Deus de fundamentos. 9 horas, né? 9h30, não é, pastor? 9:10. Ah, tá, porque a gente começou confundindo o culto de 7. Queria pedir o louvor. Tem uma canção, amados, que eu não sei se vocês vão, lembra? Não, canto que vocês já ensaiaram, é melhor. É porque, eu não sei se vocês ensaiaram, cura-me, cura-me, cura-me. Gente, para música são fracasso, tudo bem, tá? Vocês entenderam, eles devem entender, não sei se entenderam, né? Cura-me, Senhor Jesus. Eu queria dizer para você uma coisa, Deus é Deus de fundamento. Você está vendo o fundamento dessa casa aqui, desse salão? Não está vendo, o fundamento fica invisível, mas é Ele que segura tudo, amém? Deus é Deus de fundamento, amém? Repita, Deus é Deus de fundamento. Honra é um fundamento que segura uma casa. Amor é fundamento que segura uma casa. Humildade, perdão, tudo isso é fundamento que segura uma casa. Tem gente que está casado há 30 anos, a gente olha, que lindo casado há 30 anos, vai ver o que passou tu não viu. Tem gente que está casada há 50 anos, vai ver quantas lágrimas, quantas dores. Estava fundado na rocha, fundamentado ali, amém? A gente avisa para o pessoal novo que ninguém faz anos de casamento com tudo dando certo, não. É muito perdão para cá, compreensão para lá, renovação de votos para lá, amém? Perseverança, não é? Mas vou te dizer uma coisa, a tua casa de hoje, você precisa avaliar se ela não precisa ser curada na raiz. E qual é a raiz? A tua relação com o teu pai, a tua relação com a tua mãe e outras coisas. Olha, o Espírito Santo está me convidando para falar uma coisa aqui que eu não me lembro de ter falado isso antes, mas vou falar. Fui ministrar uma família e o homem estava paralítico, ficou paralítico, as pernas paralisou, tinha uma cadeira de roda, de uma hora para outra o homem ficou paralítico, deu um problema de saúde, ficou em cadeira de roda. E aí ele passou muito mal, um dia quase morreu, e o pastor me chamou pedindo para estar orando esse homem. Quando eu fui ministrar esse homem, eu vi esse homem chutando uma mulher.
E eu disse assim, eu não sabia como falar perto da esposa dele, não sabia que história é aquela. Eu falei assim, eu estou te vendo chutando uma mulher. Essa tua paralisia tem a ver com o chute que você deu numa mulher. Eu senti o impacto da agressividade. Aquele homem chorou e disse assim, foi uma amante que eu tive. Tem coisas que a gente faz e a gente dá conta. E a gente tem que trazer essas coisas em confissão e arrependimento. Colocar isso perante ao Senhor. E tem coisas que a gente faz iniquidade. Toda iniquidade alimenta demônio. A gente deu lugar. A palavra fala, não dê lugar ao diabo. E aqueles demônios entram e ficam ali operando naquela dívida. Por isso que deveríamos viver mais tempo de oração. Porque Deus revela para a gente o profundo e oculto. Coisa que tem que ser consertada para liberar a nossa bênção. Eu estou dizendo isso que tem gente que parte para um segundo casamento, mas nunca reveu as coisas lá do primeiro e do segundo. Nunca confessou. Você me perdoe, pastor, está falando isso aqui, que hoje em dia na igreja estão com comichões nos ouvidos. As pessoas não estão suportando a sã doutrina, estão com comichões no ouvido. Às vezes você está lutando no terceiro para dar certo, mas tu precisa se quebrantar e se arrepender das coisas que tu fez no primeiro e no segundo. E dizer para aqueles demônios que você deu lugar para sair da tua vida, da tua casa. É ou não é uma trabalheira, família? Então eu termino dizendo assim, não é mágica. Se o Senhor edificar a casa, tudo vai ficar bom. É edificar na obediência, no quebrantamento e no arrependimento. Então vamos ficar de pé. Eu vou fazer aqui uma oração. Uma oração assim de entrega, de confissão, de arrependimento, essas coisas todas. E você se coloque à disposição do Senhor para aquilo que Ele vai fazer. Amém? Quando vier todos aqui à frente, eu não vou saber da história de cada pessoa, mas o Espírito Santo vai saber da história de cada pessoa. Eu queria que você, que foi roubado na sua paternidade, você não teve um pai para te ensinar essas coisas, você não teve um pai para caminhar com você, pode ser que você tenha dificuldades com o Espírito Santo. Talvez tu tenha dificuldade de ser o pai que tu deseja. Você diz assim, eu não queria ser assim, eu queria ser um pai diferente. Mas você não teve esse pai para te estruturar nisso. Tem gente que não teve um pai legal, mas é gente boa. Mas você pode saber que com Deus você deve ter algumas lacunas. Tem gente que é gente bacana, cheio de amor, mas é indecisa, inseguro, não para emprego nenhum, não sabe lidar com o patrão, tem medo de gente quando de ser desaprovado por alguém, uma série de coisas. Tem meninas, irmãs, que elas cobram do marido um nível de amor, que esse marido diz assim, eu não tenho como te agradar, eu faço de tudo para te agradar, você não está satisfeita com nada. É porque ela tem uma lacuna em relação a esse pai que ela não teve, de reforçar a importância dela, a feminilidade dela, de dizer que amava ela tem um buraco na alma, então homem nenhum consegue suprir esse amor dela. Meninas que tiveram que cuidar da família, cuidar de todo mundo, e que ela não consegue submeter, não consegue obedecer ao marido, ela é impulsiva, quando vê ela já fez, ela vira o cara da relação. Não é porque ela quer não, é porque ela foi criada assim, precisa da mente ser transformada. Homens que não conseguem falar para a esposa eu te amo, falar para os filhos eu te amo, por algum motivo ele se formou daquela forma, que ele tem uma barreira, um bloqueio, ele não consegue falar. Eu já ministrei um homem que disse assim, eu queria falar muita coisa boa para ela, mas sabe por que eu não falo? Porque eu não quero dar confiança para ela, porque parece que se eu falar, ela vai começar a me humilhar. Olha que ideia! Nós temos umas coisas assim na nossa mente, que só Jesus para curar. Filhos aqui que nunca conseguiram honrar o pai, honrar a mãe, não sabe nem onde é que eles estão. Não leva essa bagagem para frente. Conserta o fundamento da sua vida. Eu vou fazer uma oração para conserto de fundamento. Você que nunca se deu bem com a tua mãe, com o teu pai, não conseguiu honrá-los. Há aí uma relação de rebelião, de rejeição, de dores. Eu queria assim que Deus viesse aqui agora curando a gente em fundamentos. Quantos entenderam essa palavra? Levanta a mão. Então você, eu não sei qual a tua oração, qual o teu mistério, seu segredo com Deus, não conheço o teu passado, mas você que entendeu nessa noite que há um fundamento na tua vida que precisa ser curado, transformado, mexido,
Sai do teu lugar e vem aqui. E a gente vai deixar eles ministrarem essa canção enquanto você está aqui falando com Deus. Entrega isso para Deus. Sai do teu lugar, traga a tua vida dizendo assim: minha oração é essa nessa noite, Senhor. Me ajuda nessa área. Me ajuda nisso aqui. Vai sair do teu lugar. Eu sei que tem muita gente. E eu gostaria de te dizer que aquilo que prende às vezes você na cadeira é o que está prendendo a tua vida. Então você que precisa, só deixa suave para eu não ficar rouca. Você que teve a sua paternidade roubada e você diz assim: Senhor, eu preciso ter um relacionamento contigo de pai. Eu não tive isso, eu preciso aprender a ter isso contigo. Sai do teu lugar. Você também que diz assim: eu precisava muito pedir um perdão para o meu pai. Eu precisava perdoar o meu pai. Você vai ter essa oportunidade depois e vai ser mais fácil. Você que eles morreram, você pode fazer isso agora. Então essa é a minha oração, para que Deus cure a gente nessas questões que às vezes afetam a nossa vida no presente. Então sai do teu lugar e venha para a gente estar orando. Amém? Vamos lá, louvor.